Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo, quero trazer um pouquinho de clareza para os investidores que já estão alocados ou aqueles que pretendem aumentar a alocação, justamente para a gente dar um zoom out, ver com um horizonte mais de longo prazo mesmo, entender o movimento atual do Bitcoin e principalmente o tema principal desse vídeo é como que a gente pode usar a análise que nós temos hoje na mesa para a gente confeccionar estruturas para gerar renda passiva. Então a gente vai fazer uma análise aqui técnica para depois configurar uma maneira de gerar renda passiva, de tirar proveito disso tudo que está acontecendo. Obviamente que aqui eu só vou abordar uma única estratégia, né? Então só um único horizonte, mas depois a gente tem mais vídeos no canal que a gente fala um pouquinho até como gerar renda passiva com ouro, gerar renda passiva com Bitcoin, Ethereum e assim, né, outras criptomoedas em estratégias diferentes. No caso, a estratégia que eu quero abordar aqui com vocês é mais uma estratégia de proteção, como se fosse realmente um seguro para caso o mercado corrija um pouquinho mais. E por que isso? Aí justamente agora a gente vai olhar aqui para um viés um pouco mais técnico de médio e longo prazo para entender um pouco do racional. Mas antes de eu dar continuidade aqui, já peço que você deixe aquele dedo no like na confiança, como eu sempre peço, e também considere se inscrever caso você não seja inscrito para continuar recebendo mais vídeos como esse. Bom, então no que vocês estão vendo aqui agora é justamente o gráfico do Bitcoin em uma análise mensal, ou seja, cada candle, cada velinha dessa, né, coluninha dessa, é justamente um mês representado. Então, a gente consegue olhar com um viés mais de longo prazo. E aí, claramente, a gente tem uma tendência de alta infinita, com algumas correções de 70%, 80% no meio do caminho, mas claramente uma tendência de alta. E isso é muito importante, porque o que nós estamos vivenciando hoje não é muito diferente do passado. Na verdade, na minha opinião, a gente tem até mais ventos positivos do que negativos, apesar de existir alguns riscos que a gente já abordou em alguns vídeos anteriores, como justamente o preço do barril de petróleo e aquele temor de a gente ver o fantasma da inflação de novo por conta do preço esticado ali sobre as commodities. Mas dito isso daqui, o que a gente pode ver aqui claramente? Que o Bitcoin ele detém uma relação de que a gente tem essas quedas aqui, né, depois de uma grande tendência de alta e, consequentemente, pelo menos, ele vem buscar algumas médias que são de longo prazo, porque aqui a gente está falando, por exemplo, essa linha laranja de 50 períodos, então são 50 meses, para depois vir, né, trazer uma precificação mais esticada novamente, um movimento de alta. Então, geralmente, por que que os mercados, não apenas o Bitcoin, mas os mercados de forma geral, também passam por esses processos? Principalmente no mercado cripto, é por conta de excessos. Então, quando o mercado todo está muito eufórico, todo mundo quer participar, há muitas criptomoedas sendo criadas, a gente tem um excesso de dinheiro que acaba desconectando os preços da realidade. E os invernos criptos, ou os bear markets, eles surgem justamente porque há excessos demais, e aí a gente tem também muitos investidores alavancados, uma coisa vai levando a outra, e aí a gente tem o famoso inverno no cripto. Então, até puxando por esse ponto, a gente consegue notar que todos esses movimentos de alta no RSI trouxe aqui uma relação, né, de que o RSI ficou extremamente sobrecomprado. Todos os ciclos de alta do Bitcoin foi assim. Neste ciclo atual, a gente teve ali levemente um RSI em uma região de sobrecomprado, mas nada parecido, por exemplo, como foi os ciclos passados. Então isso também me leva a acreditar que a gente pode ter, sim, uma correção um pouco mais profunda, mas não parecido com o que foi os ciclos anteriores. Então se a gente tomar como premissa que a última correção do mercado cripto aqui, ela foi de algo em torno de 77%, né, então do topo mais ou menos até o fundo, a gente pode esperar uma correção um pouco menor para esse ciclo atual e aí, consequentemente, dois cenários também. Fazer aqui o suporte na média de 50 períodos, que é a média laranja, como vocês conseguem notar aqui, que já foi, né, um suporte interessante em dois ciclos passados, ou se não, um ciclo um pouquinho pior naquilo que diz respeito à correção ainda, né, esperada, fazer uma média aqui justamente na média um pouco mais longa de 100 períodos, tá? Então isso colocaria o Bitcoin em uma dessas regiões aqui, ou na região basicamente que ele já se encontra, que é justamente aqui, né, algo em torno dos 60 a 70 mil dólares, ou se não, imaginar uma correçãozinha um pouquinho maior aqui na média, né, entre 47 e 50 mil dólares. Então, a gente tem esse cenário sendo factível, sendo possível. E aí, diante disso, é o que eu vou mostrar para vocês, como que a gente pode tirar proveito disso, ou pelo menos dormir um pouco mais tranquilo, porque eu acho que a maior parte dos investidores, eles detêm até mais capital no mercado tradicional,
Porque principalmente conforme você vai se tornando um investidor mais experiente, você começa a alocar mais, até porque você tem um patrimônio maior, em empresas boas pagadoras de dividendos, empresas consolidadas. Olhando para o mercado cripto, a gente pode falar que hoje a empresa mais consolidada desse segmento seria efetivamente o Bitcoin, que detém mais de 1 trilhão de valor de mercado, né? Ou já teve, não sei bem ao certo qual momento é agora o valor de mercado do mesmo, mas que é aquilo que detém menos risco. Então, se a gente conseguisse utilizar o Bitcoin para gerar rendimentos, isso seria muito bom, né? E é justamente isso que eu vou aqui abordar com vocês. Então, diante desse cenário, eu montei já, inclusive, uma estrutura na Uniswap para fazer uma piscina de liquidez, né? Eu coloquei mais ou menos uns 5 mil dólares, onde eu só aportei dólar e deixei algumas definições ali, alguns gatilhos para serem executados. Ou seja, eu determinei, através de um contrato inteligente, que eu gostaria de fornecer liquidez para o mercado se o preço do Bitcoin caísse abaixo dos 73 mil dólares até efetivamente os 50 mil dólares. Por que esse 50 mil dólares? Justamente por conta dessa nossa análise simples aqui, técnica, mais simples, para a gente comprar mais barato. Então, obviamente que isso é só com uma pequena parte do meu patrimônio, é como se fosse aquele valor gasto para fazer um seguro, e aí eu otimizei, obviamente, porque eu utilizei capital de terceiro. Então, por exemplo, deixei minhas criptomoedas, principalmente meu Bitcoin, em colateral, peguei ali emprestado esse valor de 5 mil dólares, pagando mais ou menos entre 2 a 3% ao ano, para gerar esse rendimento. E caso o mercado caia, eu gerar, além da renda, obviamente, comprar Bitcoin mais barato. Então, para mim, que sou um investidor de médio e longo prazo, que eu estou comprando criptomoeda para daqui a alguns anos, para mim faz todo sentido. E o custo da minha operação é muito baixo, porque como eu usei capital de terceiro para fazer essa estrutura aqui, o meu custo é basicamente ali como se fosse um prêmio, que é literalmente o custo aqui do empréstimo. Aqui eu uso, na maior parte das vezes, a Aave para pegar, né, colocar tanto em colateral como pegar dinheiro emprestado. Se vocês forem notar na parte de borrow, que é o empréstimo, se eu quiser pegar o USDT, que é a criptomoeda mais consolidada do mercado cripto, de stablecoins, eu estou falando que eu vou pagar apenas 3% ao ano, 3,02% nesse momento. Importante ressaltar que isso é volátil, então também a gente tem que tomar cuidado quanto a isso pelo momento do mercado. Na minha opinião, se o mercado inclusive derreter, esses juros ele vai e pode inclusive até ficar mais baixo ainda. Então, para mim, faz total sentido. E no caso aqui, o que eu fiz foi pegar o SDE, que é mais barato ainda, 2,43%, né? Então, eu para pegar emprestado essa stablecoin de dólar, que equivale a $1, eu pago apenas 2,43% ao ano, e aí depois eu converti para o USDC, que é justamente a moeda, né, que eu estou utilizando aqui para estrutura dessa piscina de liquidez. Por quê? Porque assim, o meu empréstimo está alocado em uma stablecoin de dólar, vamos dizer assim, não tão segura quanto o USDT ou o USDC. A minha dívida, então, se colapsar não tem problema, porque é a minha dívida, né? E, consequentemente, eu já troco para uma moeda que eu tenho mais segurança, que é tanto o USDT quanto o USDC. E aí eu vou gerando aqui meus rendimentos. E aí que entra também uma leitura importante. Por quê? Por que que eu peguei também capital de terceiro? Porque faz muito sentido, se eu estou pagando basicamente um juros de 2,43%, qual que é a rentabilidade da minha piscina de liquidez? Bom, então olhando aqui para o Revert Finance, vocês conseguem notar que é exatamente aquela mesma estrutura, tá? Então aqui eu tô tirando estimado, ela tá aberta mais ou menos tem 8 dias, então aqui ó, 8 dias que eu a confeccionei, e eu tô tirando anualizado 23,48% ao ano. Então vamos supor, tira os 2 ou os 3% que seja, é uma estrutura com capital de terceiro que me gera, além da proteção de eu comprar Bitcoin mais barato caso ele corrija, ele ainda está me gerando dividendos suficientes para eu pagar o meu juros do empréstimo. Então é um ganha-ganha para mim, né? Então é o preço que eu estou pagando, em torno de 3% ao ano, para ter essa proteção adicional, como se fosse efetivamente um seguro. E aí eu consigo, inclusive aqui com vocês, até simular uma estrutura. Então, por exemplo, eu utilizo até a Metrics aqui para a gente simular essa estrutura. Já deixei aqui a exchange, que é a Uniswap, pela V4, a rede, né, a blockchain que nós estamos utilizando é a Ethereum, e as criptomoedas, tanto Bitcoin quanto o USDC. A piscina que eu confeccionei é na taxa de 0,3, porque é onde tem maior liquidez. Então a gente já pode fazer isso daqui, e aí a gente pode definir, por exemplo, quais são os ranges que a gente quer utilizar. Então, como a gente viu, por exemplo, na análise técnica, que a gente poderia ver o Bitcoin testar aqui, ó, a região dessa média móvel aqui de 100 períodos, a gente pode estimar, vamos supor aqui nessa nova leitura, os 47, 48 mil dólares. Então a gente pode usar isso como preço mínimo, né? Então, 48 mil dólares, por exemplo, eu
na minha estrutura, usei $50.000 como o piso mínimo. E aí você pode decidir se você vai entrar monoativo, como eu fiz, esperando apenas uma correção, ou se você já tem uns bitcoinzinhos aí para ajudar, você pode fazer uma piscina que se beneficie tanto de uma possível valorização, quanto também realmente de uma correção. No caso, eu vou colocar aqui basicamente quase que fora do dinheiro, só para a gente já ter uma ideia dos juros estimados. Então, olhando para os últimos 14 dias, ela está me projetando, obviamente, um yield muito elevado, que essa estrutura, se tudo ocorresse o mais constante do que foi os últimos 14 dias, eu geraria aí 115% ao ano ou 9,51% ao mês. Não é o caso, a gente viu que a minha estrutura, né, que tem pelo menos 8 dias, a projeção já dentro daqueles critérios, a gente está falando de 23. É geralmente mais ou menos isso que ocorre, a não ser em mercados de alta. Mercados de alta, aí consequentemente você, como ganha uma parte das suas recompensas, né, dos seus dividendos na moeda, a valorização do ativo, então se torna muito melhor. Aqui no caso não, aqui a gente está majoritariamente em um ativo estável, que é o dólar, contra o Bitcoin, que em tese é o menos volátil dentro do mercado cripto. Beleza? Mas olhando para talvez então um time frame um pouquinho maior para a gente diminuir a volatilidade, vamos olhar 90 dias. Ele está falando que se o que ocorrer, né, ocorreu agora para os últimos 90 dias, a gente teria aí 76%. Então vamos tentar pegar talvez 30 dias 149, 60 dias 104. Então realmente é uma estrutura que, caso haja essa correção ainda, como não talvez exista tanta liquidez fornecida até o preço atual que nós estamos oferecendo, ela esteja estimando essa rentabilidade extremamente elevada. Mas o ponto é, você pode criar estruturas aqui no qual você consegue se beneficiar de um mercado mesmo de baixa. E por que que isso, na minha opinião, é super vantajoso? Porque esse capital é de terceiro, então eu não estou sendo penalizado caso seja o fundo agora e o Bitcoin volte a valorizar. Muito pelo contrário, eu estou tendo um custo de carrego de 2 a 3% ao ano daquele empréstimo que eu fiz, mas em colateral eu coloquei Bitcoin. E aí esse meu colateral, que é o Bitcoin, né, ele pode valorizar caso o mercado, enfim, assuma aí uma prerrogativa mais de risk on e de comprar ativos de risco novamente, né? Então é uma estrutura bem legal para você se posicionar e ficar um pouquinho mais tranquilo no mercado. Então, basicamente é entender alguns pontos interessantes do mercado, é você utilizar uma estrutura, por exemplo, de piscina de liquidez como essa daqui. No meu caso ainda, o que geralmente eu costumo fazer em outras carteiras, em outras estruturas que eu detenho, é pegar esses dividendos que a gente pode recolher de maneira imediata, basta clicar aqui em recolher tarifa e mandar para minha carteira, eu posso pegar e jogar para um cartão de crédito barra débito de criptomoedas e gastar no dia a dia sem pagar um único centavo de imposto, né? Então, isso também é bem interessante, que aí você consegue visualizar o mundo DeFi, essas estruturas aqui, sendo, né, mais tangíveis, vamos dizer assim. Você pode ir na padaria, no mercado, no posto, sei lá, o que você deseja fazer, né? Então, é bem interessante porque assim a gente consegue usar o Bitcoin para gerar rendimentos e aí trazer um pouquinho mais de tranquilidade, além, obviamente, de visualizar aqui como que tem sido, né, o gráfico e o comportamento do Bitcoin. Então lembre-se, não tivemos muitos excessos como nos ciclos passados, então isso tende a trazer uma perspectiva de correção menor, mas caso vá buscar, como já foi aqui no passado, essa média de 100 períodos, estamos falando do preço do Bitcoin entre 47 e 50 mil dólares como um fundo possível. Particularmente, muito depende justamente do barril de petróleo neste exato momento, beleza? Então, se você ficou até aqui, considere deixar aquele dedo no like, um forte abraço e até mais!